Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 3 de março. Hoje comemora-se o Dia da Liberdade de Imprensa. Você que está conosco nesta manhã, continue ligado porque Deus tem uma bênção para a sua vida. Hoje ouviremos a conclusão dentro de instantes do reverendo Robson, que foi o orador naquela noite de festa de aniversário do 26º aniversário do programa Opção para a Vida, realizado nas dependências da Igreja do Calvário. Foi uma festa bonita. Nós contamos com a participação dos ministrantes de louvor da Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, que dentro de instantes estaremos ouvindo mais uma música interpretada por este grupo de jovens. Quero lembrar aos nossos amigos telespectadores que a Igreja do Calvário estará realizando neste mês de maio o 18º Simpósio da Família. Este simpósio deverá estar sendo realizado nos dias 23 deste mês. Você deve já se programar, não pode perder esta festa, que também será uma bênção para todos que estiverem participando ali naquele evento. Então, quero agradecer a você, telespectador, que nesta manhã mais uma vez está conosco. E nós vamos neste instante ficar com este musical através dos jovens da Igreja do Calvário. Ajudasse a realizar um grande sonho que eu tinha, que era ir para Israel. Deus usou o pastor Bosco para isso. Nós oramos pedindo um monte de coisas, mas quantas vezes nós oramos pedindo: Senhor, me ajude para que eu possa parecer com Jesus? Quantas vezes nós fazemos essa oração? Nós choramos quando estamos doentes, e eu não estou dizendo que isso é errado, por favor. Nós choramos quando estamos enfrentando o sofrimento, eu também não estou dizendo que isso é errado.
Nós choramos quando somos perseguidos, quando somos caluniados, como o próprio texto diz. E eu não estou dizendo que isso é errado. Mas eu pergunto, nós choramos na mesma intensidade quando nós percebemos que não somos parecidos com Cristo? Nós choramos quando nós nos vemos no espelho e nós percebemos, meu Deus, ainda falta muito para eu parecer com Jesus. Nós choramos por isso. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Isso basta. Veja que essas foram as palavras do Senhor Jesus. Isso basta. E agora eu pergunto: o que é que basta para você? O que é suficiente para você? O que é que preenche seu coração? Porque entenda uma coisa: onde estiverem as coisas que você mais valoriza, é ali que seu coração vai estar. Onde estiver teu tesouro, ali está seu coração. As coisas que você mais valoriza são as coisas pelas quais você irá se sacrificar. Se você valoriza Cristo acima de todas as coisas, você se sacrifica por Cristo. Mas se você tem outros valores na sua vida, Cristo é colocado em segundo plano. Ele é colocado de lado. Se chamaram, continua o versículo 25. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia, porque eu quero que você seja convencido pela Sagrada Escritura e não por mim. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Que casa é essa? Cristo está falando da igreja, e a igreja aqui eu não me refiro a uma instituição denominacional ou a uma estrutura física, eu me refiro àquelas pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo, que nasceram de novo, que tiveram um encontro pessoal com Cristo, que foram regeneradas, que foram feitas novas criaturas. Essa é a casa de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Agora entenda, o dono dessa casa é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, nós somos apenas o corpo. Se chamaram o dono da igreja, se chamaram o dono da casa de Belzebu, quanto mais aqueles que moram na casa, quanto mais aqueles que são os inquilinos. Se fizeram isso com Jesus, quanto mais conosco. O cristianismo não é um convite para você prosperar financeiramente. O cristianismo é um convite para você parecer com Jesus Cristo. Então vá e pareça com Cristo. Seja um cristão. Se Deus deseja que você seja rico, você vai ser. Mas também, se Deus não quiser que você seja, aqueles que desejam ser ricos caem em laços. Não faça com que o sentido da sua vida seja as coisas materiais. Você vai cair num fracasso. Você vai ser derrubado. Você será destruído. Agora entenda o que Cristo está dizendo aqui nesse texto. Entenda, por favor. Se chamaram o dono da casa de Belzebu. Quem era Belzebu? Belzebu era a principal divindade adorada entre os filisteus. Os filisteus eram os maiores inimigos de Israel. E também era a principal divindade adorada em Canaã, que depois veio a ser a terra prometida.
Era uma falsa divindade, que a Bíblia usa essa divindade como uma ilustração para se referir a Satanás. Então veja, chamaram Jesus Cristo de Belzebu, chamaram Cristo de Satanás. Irmãos, isso é muito forte. E Cristo está dizendo: se disseram isso comigo, que sou o mestre, que sou o dono, que sou o Senhor, se fizeram isso comigo, agora imagina o que é que vão fazer com vocês. Então, se preparem para isso. Eu pergunto, como a igreja tem se preparado em nossos dias? Nós temos escutado hoje todo tipo de pregação que você possa imaginar. Se prepare para crescer, se prepare para prosperar, se prepare para ser rico, se prepare porque você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Nós somos chamados para comer o melhor dessa terra. E se Deus não quiser que a gente coma o melhor da terra? E se Deus quiser que a gente carregue o espinho na carne? Porque Paulo orou: Senhor, tira de mim o espinho na carne. E o que foi que Cristo respondeu? Não, vou tirar não. O espinho vai continuar aí, Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, para que o meu poder se manifeste, para que a minha glória se manifeste, é necessário que você seja enfraquecido, e quanto mais fraco você for, mais poderoso eu serei na sua vida. E o que é que nós temos ouvido em muitos púlpitos hoje? Que nós fomos chamados para ser poderosos, para comer o melhor dessa terra. E muitas pessoas creem nesse tipo de pregação. E sabe o que acontece? Essas pessoas passam a acreditar que serão ricas, e passam a viver em função do dinheiro. E quando o dinheiro não vem, quando a riqueza não chega, essas pessoas começam a enfrentar uma crise de fé. Essas pessoas passam a acreditar que crente não pode adoecer, e quando a doença chega, essas pessoas entram numa crise de fé, e no final das contas, sabe o que é que elas fazem? Colocam a culpa nas costas de Deus, quando Deus não tem nada a ver com essa história. A culpa é de pregadores que distorcem a Sagrada Escritura, e de crentes imaturos que gostam dessa pregação e acreditam nesse tipo de mensagem. Eu repito, não estou pregando contra riquezas. Temos muitos irmãos na Sagrada Escritura que foram ricos. Salomão, Abraão, Jó, José de Arimateia, temos muitos. Mas a riqueza pertence a Deus, e Ele dá a quem Ele quer. Nós não servimos a Deus olhando o que Ele tem nas mãos, nós servimos a Deus por quem Ele é. Se Ele deseja que algum de vocês seja rico, não se preocupe, Ele vai fazer você enricar, mas não sirva a Deus por isso. E se Ele não deseja que você seja rico, se Ele deseja que você seja pobre, você será, porque Cristo também disse: os pobres sempre tereis convosco. E quer saber de uma coisa? Os nossos irmãos que estão entre nós, que congregam conosco, que cultuam conosco, que são pobres, são uma grande oportunidade que Deus está nos dando para provar a qualidade e a quantidade de amor que nós temos, para abençoar e servir uns aos outros. Fomos chamados para sermos servos. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Nós não temos que nos preparar
para sermos as pessoas mais ricas dessa terra. Nós não temos que nos preparar para sermos as pessoas mais famosas do mundo. Nós temos que nos preparar para sermos as pessoas que mais parecem com Cristo. Nós temos que nos preparar para sofrer, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Essa é a teologia de João Batista. Você lembra de João Batista? O profeta João Batista. Era um homem que você olhava para ele e parecia um louco, parecia um homem das cavernas. A roupa dele era de pele de animal, morava no deserto, uma barba desse tamanho. O homem comia mel. Imagina um homem com uma barba desse tamanho comendo mel, como é que a barba dele não ficava? E gafanhoto. Imagina uma pessoa comendo mel e gafanhoto, as patas do gafanhoto pregadas ali na barba. O homem, eu não sei se você, quando era criança, assistiu aquele desenho do Capitão Caverna. É mais ou menos o João Batista. Aí vem um homem com esse estereótipo no meio do deserto, gritando com toda a autoridade: raça de víboras. E tinha autoridade. E agora vem Jesus Cristo, e Cristo fala sobre João, dizendo: dos homens nascidos de mulher, não há nenhum profeta que seja maior do que João Batista. O problema é que muita gente hoje quer ser profeta de terno e gravata ou colarinho, quer ser profeta de carro importado, quando isso não tem nenhuma relação com o ministério dado por Deus. Cristo não está interessado no carro que você tem, Ele está interessado no coração que você possui. Esse é o interesse dele. O coração de um discípulo, o coração de um servo. Portanto, versículo 26, Cristo diz: não os temais. Não os temais quem? Aqueles que estavam chamando Jesus Cristo de Belzebu e que também chamariam os seguidores de Cristo de Belzebu. O Belzebuzinho. Não os temais. Cristo está dizendo: olha, nós teremos aflições na vida, nós passaremos por dificuldade nesse mundo, nós seremos perseguidos, seremos injuriados, seremos caluniados, seremos açoitados, seremos presos, seremos martirizados, seremos apedrejados, crucificados, esquartejados, esfolados. E sabe o que é que o autor aos Hebreus capítulo 11 diz? Diz que essas pessoas que morreram por causa da sua fé, sendo fiéis a Deus, essas pessoas morreram porque elas eram boas demais para ficar nesse mundo. Homens dos quais o mundo não é digno, eram boas demais para ficar aqui. Eu pergunto: nós somos bons demais para continuar aqui? Nós falamos muito sobre salvação, mas o povo para ter medo de morrer é o tal do crente. Quando fala em morte, diz logo: está repreendido, misericórdia. Diz que a fila da morte é a única fila que o mais velho dá a preferência para o mais jovem. Pode passar na frente, meu filho, vá primeiro. Quando Paulo diz que o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, eu saio na vantagem se eu morrer, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, disse Jó. A nossa esperança não está nesse mundo, a nossa expectativa não está nessa vida, as nossas ansiedades e desejos não são preenchidas por aquilo que o mundo oferece.
Esse mundo não basta, basta sim sermos parecidos com o Mestre. Basta sermos parecidos com o Mestre. Basta sermos servos do Mestre. Isso é o que basta. Eu pergunto, onde é que está seu coração? Versículo 27. Cristo está tendo uma conversa com seus discípulos e ele diz: olha, eu estou falando essas coisas para vocês e está só a gente aqui. Só estamos nós. Então, além de dizer essas coisas, eu vou dizer outra. O que eu estou dizendo para vocês, o que eu vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Nós estamos proclamando o Evangelho de Cristo, do Cristo que morreu e que ressuscitou. Esse é o Evangelho de Cristo. Vá para a sua casa hoje e pareça com Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Seja um pequeno Cristo. Você sabe o que significa a palavra cristão? Cristão foi um apelido pejorativo criado pelos romanos. Os nossos irmãos na igreja primitiva, eles desejavam parecer tanto com Cristo, que os romanos passaram a chamá-los de cristão, que quer dizer pequeno Cristo. Já ouviu a expressão filho de peixe é peixinho? Seguidor de Cristo é um pequeno Cristo, é um cristão. Vejam o apelido que colocaram nessas pessoas. Que apelido honroso. Isso basta. E eu pergunto para você mais uma vez: o que é que basta para você? O que vos digo ao ouvido, proclamai-o dos eirados. O que eram os eirados? Existem duas explicações para os eirados. Os eirados eram espaços onde se colocava uma semente para ela secar e ser preparada para o cultivo, mas os eirados também eram plataformas que eram colocadas no primeiro andar, espaços muito altos, tipo um terraço, uma varanda de um primeiro andar, que não tinha cobertura. Isso era um eirado. É o que se chama lá no Rio de Janeiro de laje. Você já ouviu falar no churrasco na laje? Pronto, é aquilo ali. Aquilo é um eirado. Eram locais altos, onde as pessoas poderiam subir ali e proclamar alguma mensagem em alta voz, de maneira que o máximo de pessoas possível ouvisse aquilo. A TV é um eirado, que o programa Opção para a Vida tem utilizado para proclamar essas verdades. Esse é o eirado que tem sido usado para a proclamação do Evangelho. Rádio, o púlpito da igreja, os alto-falantes. Meus irmãos, Cristo está dizendo: vá para o eirado e proclame essas verdades. Agora, olhe para a sua Bíblia, procure no texto. Não está escrito em nenhum lugar que nós deveríamos fazer isso preocupados com a aceitação popular ou com a popularidade que nós teríamos. Cristo não está dizendo faça isso e depois faça uma pesquisa de opinião pública para saber o que as pessoas acharam da pregação. Cristo está dizendo simplesmente vá e pregue. Apenas isso. Isso basta. Isso é suficiente. Versículo 28, e é aqui que nós encerramos. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. O inferno existe. Você entendeu isso? Você ouviu o que eu acabei de falar? O inferno existe. Não tema a população. Não tema o que as pessoas dizem
sobre sua vida pelo fato de você ser crente. Tema a Cristo, é a Ele que você serve. É com Cristo que você irá se encontrar, e é para Ele que você vai prestar contas. Eu pergunto, que tipo de cristão você é? Que tipo de cristianismo você tem vivido? Nós somos convidados hoje a subir no eirado e proclamar essas verdades. Então vá e viva como um crente. Feche seu olho e curva sua cabeça. Eu quero orar por sua vida. Se existe alguém que está conosco nessa noite, que precisa que Deus derrame graça sobre você, para lhe dar mais força, para melhorar a sua fé, para lhe ajudar a perseverar na fé, para ser um crente que procura parecer mais com Cristo. Se tem alguém entre nós hoje à noite que precisa que nós oremos por você, que nós intercedamos por você, por favor, fique de pé. Nós queremos orar por sua vida, ao mesmo tempo que nós queremos também orar pela existência desse programa e pela vida do pastor Bosco. Eu queria convidar o pastor Bosco a estar conosco aqui para nós orarmos pelo Senhor e depois passarmos a palavra ao pastor. Nós queremos orar por você. Amém. Amém. Os irmãos que estão sentados, por favor, orem por essas pessoas que estão em pé, que estão pedindo que Deus as abençoe, que Deus as fortaleça na fé, que Deus as ajude naquilo que elas realmente necessitam. Podemos orar, irmãos, uns pelos outros? Amém? Podemos orar pelo programa e pelo pastor Bosco? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer em primeiro lugar pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós queremos agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e, acima disso, pelo Deus que o Senhor é. Muito obrigado, Senhor, por esses 26 anos de programa. Te pedimos que o Senhor continue fortalecendo o pastor Bosco, abrindo as portas, suprindo as necessidades, ajude-o a continuar no eirado, proclamando a tua verdade, a tua palavra, com fidelidade e com um santo temor ao Senhor. Abençoa teu filho, abençoa sua família, seu ministério, sua igreja. Nós queremos te pedir por essa igreja, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor use esse púlpito, use esse lugar, para que muitas vidas sejam restauradas, sejam transformadas, sejam vivificadas e fortalecidas. Que haja libertação, que haja cura, que haja transformação nesse lugar. Usa todos os líderes dessa igreja que o Senhor levantou, os oficiais da igreja, e te pedimos, Senhor, por essas pessoas que estão de pé, que estão confessando a sua necessidade, Deus, de uma porção maior de graça. Ajude-os naquilo que eles necessitam. Nos ajude a orar uns pelos outros, a interceder uns pelos outros. Nos ajude, Deus, para que a nossa vida, nosso ministério, para que as igrejas que o Senhor levantou glorifiquem teu santo nome e abençoe o teu santo povo. Seja conosco, nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu quero agradecer o convite, pastor, o carinho, e dizer que a gente continua orando pelo Senhor e pela igreja, viu? Deus abençoe. Amanhã, telespectador, você não pode perder o programa Opção para a Vida, quando estaremos falando, é bem verdade que já passou a Páscoa, mas nós gravamos uma mensagem sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Não perca, portanto, amanhã, com a graça de Deus. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.